Não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la. E tendo-a encontrado, regozijando-se, a põe sobre seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. A parábola da ovelha perdida, contada por Jesus, é relatada por mais de uma vez. Jesus conta ela 2 vezes, pelo menos é o que nós temos registrado nas Escrituras Sagradas. Uma dessas vezes é aqui em Lucas capítulo 15, e também nós encontramos registrada em Mateus capítulo 18, versículo 12. Em Mateus capítulo 18, versículo 12, Jesus conta a parábola por ocasião de uma pergunta feita pelos seus discípulos acerca de quem seria o maior no reino do céu. Em Lucas, Jesus conta a parábola após o questionamento dos fariseus e dos escribas sobre o motivo deles se assentar com pecadores e comer com eles. A parábola tem um objetivo de demonstrar que o amor de Deus está disponível e que Deus ele tem desejo de que todos venham a ser encontrados e venham a ser salvos. Mas quando Jesus ele abre o capítulo 15 com essas 3 parábolas que nós sabemos que existem aqui, cada parábola dessa ela vai evidenciar uma característica específica. A parábola da ovelha é ela quem se perde. A parábola da dracma perdida, ela é perdida dentro de casa. E a parábola do filho pródigo, ele mesmo toma a atitude de sair de casa. Mas quando nós olhamos para a parábola da ovelha perdida, percebemos que Jesus está fazendo uma comparação entre uma pessoa normal, um pastor de ovelhas, que cuida de muitas ovelhas, a saber 100, ele dá um número, e ele diz que se alguma dessas ovelhas se perdessem, este homem teria a atitude logo de se levantar e ir atrás daquela ovelha para buscá-la e reintegrá-la ao seu rebanho. Quando Jesus ele traz a imagem deste homem que se levanta para buscar esta ovelha, ele está trazendo a imagem de Deus, da atitude que tem da parte de Deus de buscar aquele que se perde. Porque nós sabemos que não fomos nós que tomamos a atitude de sair da perdição que estávamos, mas primeiro foi Ele que nos amou e veio a esta terra para que pudéssemos buscar. A atitude de salvar a humanidade não parte do homem, parte do próprio Deus, porque a salvação vem do Senhor. Mas é necessário observarmos que mesmo tendo sido o Senhor que tomou essa atitude, Ele não se conforma em apenas se levantar para procurar, mas Ele procura até encontrar, porque o desejo de Deus é encontrar todos aqueles que estão perdidos. Uma ovelha, que é um animal que Jesus usa para retratar a situação de um perdido, é um animal que, de certa forma, ele é frágil e também ele é um tanto débil, pois a ovelha ela tem facilidade para se perder. Se nós olharmos para o contexto em que Jesus está falando, ele está falando em um contexto em que homens eles tinham muitas ovelhas para criarem, e quando eles tinham as suas ovelhas, eles às vezes colocavam pastores para cuidar das ovelhas, e algumas ovelhas, por ocasião de estarem distraídas no pasto, comendo alguma coisa aqui e ali, elas se perdiam. E muitas vezes nós da mesma forma fazemos isso. Nos encontramos com tantas coisas nesta vida, comemos tanta coisa por aí, às vezes nos perdemos em nossos próprios caminhos, em nossos próprios questionamentos. Mas Deus é aquele que busca os perdidos. Deus é aquele que se levanta e vai atrás de todo aquele que se perde. Todo aquele que se perde, Deus está disposto para buscar. O Senhor tem prazer em se levantar e ir atrás daquele que se perdeu, porque o desejo de Deus não é que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender e cheguem ao conhecimento da verdade. Esta verdade, ela está explícita nas Escrituras Sagradas. No tempo de Noé, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer que a longanimidade de Deus esperava nos dias em que Noé fazia a arca, aguardando que aqueles homens
viessem a se arrepender, porque nós sabemos que existe um juízo da parte de Deus, que há de cair sobre a vida de todos aqueles que vivem na impiedade, de todos aqueles que andam segundo o pecado. O desejo de Deus não é que você seja acometido pelo seu juízo, mas é que você venha a ser encontrado e seja livre do juízo divino. O desejo de Deus é livrar todos os pecadores da sentença maldita que veio sobre a humanidade por causa do pecado. E é por isso que ele tem a atitude de se levantar. João 3,16, lá está escrito esta máxima: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para resgatar os perdidos e deixou isso claro quando ele chegou na casa de Zaqueu. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Se você se perdeu, Deus tem a atitude de se levantar para te buscar nesta noite. E nós percebemos que não é apenas a atitude de se levantar e a perseverança de buscar, mas também existem duas alegrias que Deus tem. A primeira é de encontrar aquele que se perdeu, e a segunda é de reintegrar na sua casa. A Bíblia nos mostra que Jesus, na parábola, ele diz que aquele homem, quando encontra aquela ovelha, ele se alegra. Porque Deus se alegra quando ele encontra um pecador arrependido, desejoso de voltar para a sua presença. A atitude do pecador tem que ser de se arrepender. A atitude daquele que deseja voltar para a presença de Deus, que está perdido e não tem forças e não sabe o caminho para retornar, tem que ser de arrependimento. Sem arrependimento não existe possibilidade de salvação. Sem arrependimento não existe possibilidade de restauração. Sem arrependimento não existe possibilidade de adentrar a presença de Deus. É através do arrependimento que nós podemos produzir alegria no coração de Deus. A segunda alegria é quando ele pega aquela ovelha, a coloca nos seus ombros e a leva para casa. E aqui eu acho muito interessante, porque quando ele chega em casa, ele não se alegra sozinho agora. Jesus disse que aquele homem, ele chama os seus amigos e vizinhos para se alegrarem com ele, porque ele encontrou a sua ovelha perdida. Deus não quer simplesmente se alegrar porque ele busca os perdidos e os reintegra à sua casa, mas ele quer que nós também nos alegremos quando os perdidos voltarem para a sua casa. Porque se Deus resgatar os perdidos e os trouxer de volta para a sua presença, mas não houver ninguém que cuide daqueles que estavam perdidos para que não se percam novamente, o trabalho será em vão. A consciência que Jesus traz através dessa parábola é essa. Ele tem o desejo de buscar, ele é perseverante em buscar, ele se alegra quando é reintegrado, mas ele quer que nós também nos alegremos. E por último, esta parábola é um golpe no ego daqueles que não se alegram quando os perdidos são encontrados e que não têm a atitude de buscar os perdidos. Porque quando Jesus conta esta parábola, ele fala num contexto em que os fariseus e os escribas o estão questionando, porque ele se assenta com pecadores e com publicanos. Eles se consideravam melhores do que os outros, por causa da sua alta escolaridade, por causa do seu alto conhecimento da lei, se consideravam os mais espirituais. Mas Jesus dá um golpe no seu ego, lhes mostrando que mais importante não é o seu academicismo, mais importante é a misericórdia que deve ser exercida para com aqueles que precisam de salvação. E se nós que estamos aqui nessa noite não temos o desejo de que os perdidos também voltem a sentir a alegria da presença de Deus, nós não reproduzimos o sentimento do Senhor em nossas vidas. Pois o desejo de Deus é que os perdidos sejam reintegrados. O desejo de Deus é que você que está aqui nessa noite volte a sentir a alegria da salvação. Assim como o salmista Davi disse: restitui-me a alegria da tua salvação e não retire de mim o teu Espírito Santo. O desejo de Deus é que você volte a sentir a alegria da salvação. O desejo do Senhor é que você volte a sentir a alegria de estar na casa do Pai. O desejo do Senhor é que você volte a contemplar a beleza dele no seu santo templo e possa contemplar todas as obras maravilhosas
Porque para mim é bom aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor para que eu possa falar de todas as suas obras. Deus quer que os perdidos sejam reintegrados para que eles possam buscar outros perdidos. E o nosso coração precisa reproduzir este sentimento. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.